1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra de Deus diz assim: mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir, olha só o que diz: mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas. Como é que está escrito aí? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra de Deus fala sobre a realidade espiritual. Aqui tem um detalhe que você pode marcar na sua Bíblia, quando diz aí: vosso espírito, alma e corpo. Está falando de quem? Isso, o ser humano. Você pode marcar esse versículo aí, porque se o testemunho de Jeová bater na sua porta e falar que não existe a trindade humana, você vai abrir 1 Tessalonicenses 5, 23, vai mostrar aí: espírito, alma e corpo. Nós somos um tripé. Nós somos um tripé. Se eu pegar um tripé como este, eu arrancar um pé dele, ele cai, não para o pé. E muitas vezes o inimigo, ele tem derrubado pessoas porque o tripé está quebrado. Por isso que o apóstolo fala assim: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Deus, ele quer santificar a nossa vida total, não apenas algumas partes da nossa vida. Não existe santificação parcial. Aliás, para Deus, no mundo espiritual, não existe nada mais ou menos. Deus, ele é radical. Ou é, ou não é. Ou é tudo, ou é nada. Ou é quente, ou é frio. Ou é trevas, ou é luz. Né? Ou é azedo, ou é doce. Não existe. Para Deus não existe meio termo. Ele é radical. E ele quer santificar a nossa vida totalmente. E o inimigo muitas vezes vem conosco com propostas do mais ou menos. A proposta do diabo no pecado é só um pouquinho. Assim que ele fala. É rapidinho. Assim que o diabo atenta o jovem, atenta a pessoa, né? Né? Rapidinho, só um pouquinho. E às vezes a pessoa vai e ele quer tirar realmente só um pedacinho. Para poder, ele sabe que Deus, ele não aceita o mais ou menos. E aí ele quer tirar a sua integralidade. E aí ele fala assim: Deus quer santificar em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Por isso que o inimigo, ele tem, primeiro, deturpado o espírito da pessoa, ou seja, a área espiritual, que a pessoa acha que não é um ser espiritual, mas ela é um ser espiritual. E ele entra na vida espiritual da pessoa, né, ali atrapalhando a sua vida, roubando o seu espírito. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Quando ele levou o pecado, eles eram totalmente espirituais, né, viviam plenamente espiritualmente na presença de Deus. O inimigo roubou isso através do pecado. O diabo tem feito isso. O diabo tem roubado a alma das pessoas através, né, das dependências químicas, do vício, dos problemas emocionais, também dos desvios de comportamento, que a pessoa é treinada a viver uma vida errada e depois a pessoa não consegue mudar, gente. Porque a pessoa aprendeu a vida inteira a ser daquele jeito, a resolver as coisas talvez no tapa, na briga, né? E a alma dela, ou seja, a personalidade da pessoa, ela é daquele jeito, quer dizer, ela não está íntegra, ela está deturpada. E o corpo, o inimigo também, ele ama possuir o corpo da pessoa, no sentido de, né, deturpar o seu corpo. E aí a gente poderia usar várias coisas para poder exemplificar isso, né? A pessoa fazendo tantas mutações. Nós temos visto aí pessoas morrendo em clínicas cirúrgicas por pura vaidade, sendo que seria necessário essas coisas, tanto a gente precisa, né? E às vezes o exagero, não estou falando que eu sou contra, né? Não é pecado a pessoa fazer uma cirurgia, mas o exagero tem matado pessoas.
Então a pessoa não está íntegra no seu corpo físico. Né? Ela não está inteira, não está do jeito que Deus fez. Ela não se aceita, não se ama. A pessoa não está íntegra na sua mente porque ela está viciada no erro. E ela não está íntegra na sua vida espiritual. E aí por isso que o tripé está caído. O tripé do ser humano. Eu vou usar uma ilustração. O que é aquilo dali? Um iceberg. Né? Uma pedra de gelo boiando no meio do mar. Né? E quem olha aquela pedra de gelo ali, talvez não presta bem atenção de ver que ela é muito maior do que ela parece. E esse iceberg, ele representa nós. Representa o nosso ser total. Quem olha você, ou até mesmo quem se olha, muitas vezes nós vemos só o que está na superfície e olhamos pela aparência. Só que abaixo da superfície tem muito mais. Ou seja, a maior parte, ela está onde? Hein? Está por dentro, né? Está na parte que ninguém vê. Então nós podemos exemplificar. Por exemplo, o físico é tudo que é visível. Vocês concordam comigo, gente? O físico tem que ser visível. Né? Apesar que tem a parte física dentro de mim e também é invisível, né? Eu não vejo meu estômago, não vejo meu rim, né? Apesar que existem aparelhos, né? Que veem. Mas aquilo que é visível, aquilo que é palpável, nós podemos representar por aquilo que é físico. Essa linha de água que se move, que movimenta as coisas, eu poderia ilustrar com as sensações que nós vivemos. Nós somos sensoriais. E vamos dizer que é o emocional. Nós somos seres emotivos. E muitas vezes o que nos move, o que nos balança, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nos motiva. Não é isso? Então essa linha d'água, que muitas vezes divide, é a alma. A alma faz essa divisão entre espírito e corpo. Ela faz, aliás, essa ligação, na verdade, entre o físico e o espiritual, que é muito maior. Então nossa emoção, nosso ser, nosso pensamento, né? O que você sente, o que te move, está aí nessa linha d'água. Abaixo dela vem a parte, que é a parte espiritual. Ela é invisível, mas ela pode ser percebida. Assim como nós podemos ver esse iceberg e podemos ver que tem algo ali, nós também, quando passamos a ser espirituais, a cuidar da nossa vida espiritual, você consegue perceber, tem algo mais. Tem algo mais profundo em meu interior. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para nós percebermos mais essa parte. Muitas vezes nós vivemos nessa superfície do visível, daquilo que parece. Muitas vezes nós até chegamos ali no nível da água. Nós ficamos ali. Você vai pelas suas emoções. Aí se você vai pela sua emoção, a hora que der raiva você fala besteira. A hora que der vontade de fazer uma coisa, você vai e faz. E às vezes nós caímos nessa. Ficamos ali, ó, pra lá e pra cá, né? Na nossa parte emocional, que não é pecaminosa, tá, gente? Ela não é pecaminosa. Se torna pecado pelo exagero, se torna pecado talvez pelos impulsos, se torna pecado talvez porque o inimigo está fazendo isso. Ele está tirando a integralidade da sua alma. Ele está deturpando, ele está tirando um pedaço do seu caráter.
Você não consegue se controlar mais. É isso que ele faz. Justamente a língua, tanta coisa, indomáveis. E a gente não vê a nossa parte espiritual. Está no âmago, no profundo da nossa alma. Quem sabe nós não somos hoje aqui um iceberg. Este oceano que está ao nosso redor. Você pensa que eu sou apenas uma pedrinha de gelo. E às vezes nós estamos achando que nós somos só aquela parte de fora, sendo que tem algo mais. E às vezes nós esquecemos deste algo mais. Vamos concluir lendo Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 ao 24. Onde a palavra do Senhor diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto também fala para nós da nossa vida espiritual. Nós aprendemos a ser guiados espiritualmente. Tomamos cuidado com as nossas vontades. Nós tomamos cuidado com aquilo que a carne ela quer fazer, né? Aquilo que o mundo nos ensina a fazer. Vivemos uma vida mais espiritual. Na verdade, se nós formos ver, nós somos seres mais espirituais do que carnais. Tamanha é a visão do que é espiritual. É ilimitado. O que é carnal, se eu digo em proporção, tá? O que é carnal é muito limitado, é muito pequeno. E o que é espiritual é muito maior. Por isso, a gente faz essa comparação. Se formos olhar, nós somos até mais espirituais. E às vezes nós não percebemos. Nós precisamos abrir os olhos para ver essa realidade espiritual da nossa vida. Amém? Vamos orar. Amado, que o Teu Espírito Santo tenha mostrado para nós essa verdade espiritual. Essa verdade, Pai amado, que muitas vezes nós não conseguimos ver. Nós possamos, ó Pai, parar de achar que somos, ó Pai, apenas aquilo que vemos. E parar de pensar que as pessoas são aquilo que nós também vemos. Parar de olhar as aparências. Para que nós possamos, ó Pai, mudar, ó Pai amado, o nosso jeito, Pai, de nos conduzir. E não sermos guiados, ó Pai, pelas sensações, pelas emoções, pelos ventos, ó Pai, pelas ondas apenas. Possamos, ó Pai, aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, venha sobre a nossa vida. Venha nos conduzir. Venha nos mover. Venha nos fazer, ó Pai, sentir, entender, perceber e viver em Tua presença. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.